e quando você se vê perdido, sem saber exatamente qual tipo de representação gráfica fazer para dado momento do seu projeto. Se começa logo a criar uma renderização super realista ou se parte para uma colagem que tem ali uma vertente mais conceitual. Quando você percebe que está perdendo tempo e não sabe exatamente aonde vai chegar e muito menos que direcionamento seguir. Com certeza, existem muitas situações onde um render vai se sobressair a uma colagem e onde uma colagem vai se sobressair a um render. Pensando nisso, em toda a experiência que eu venho desenvolvendo até aqui, hoje eu queria conversar com você e te passar algumas perguntas, questões que são simples, mas pode ser que você não tenha se atentado, que você deveria se fazer, se perguntar antes mesmo de começar a produzir as suas peças gráficas. Como eu sempre falo, esse tipo de processo envolve metodologia e, antes de tudo, como eu já mencionei, envolve um processo. E processos, eles realmente trazem esses direcionamentos que nos ajudam a chegar aos melhores resultados. Então, a primeira pergunta que eu acho que você deveria se fazer é: qual é o nível de realidade que você precisa transmitir? A sua imagem ou as suas imagens, elas precisam ser realistas a um nível extremo para que o seu projeto, o seu conceito partido, ele seja demonstrado? Se sim, você já tem a sua resposta e o ideal para você nesse caso é fazer um render mais realista. Mas se não, e se você pode explorar o conceito, se você pode trazer essa abordagem mais digital no sentido de ilustração, você pode optar por uma colagem que pode ser que nesse caso vai com certeza te favorecer muito mais. Então, primeiro entenda qual que é a sua necessidade de transmitir realismo dentro dessa sua imagem ou desse seu pack de imagens. Depois, se pergunte também, isso é tudo paralelo, qual é o tempo que você tem para produzir tudo isso? A gente trabalha numa realidade onde o tempo é escasso e a gente às vezes não tem uma janela muito grande para produzir. Então, entenda qual é o tempo que você tem. E dentro desse tempo, você tem que fazer um paralelo com o tempo real que você gasta para produzir essa ou aquela peça gráfica. E nesse caso, tendo mais ou menos tempo, optar por aquela que se enquadra na sua realidade. Esse é o ponto. A terceira questão que é completamente relevante, entender qual que é a sua situação atual em relação aos programas que você tem disponível, aos softwares e ao seu domínio desses programas. Por quê? Pode ser que você respondeu na pergunta 1 que você precisa ter uma imagem muito realista, mas quando você chegar nesse ponto, pode ser que você perceba que o seu nível dentro desses programas ainda não é o ideal para conseguir esse resultado que você almeja. Isso não é um problema e nem um impeditivo muito grande se você souber trabalhar com outras ferramentas que favoreçam esse resultado esperado. E aí você pode optar por trabalhar de forma híbrida e trazer esses dois elos, talvez até como algo mais de partido mesmo, que vai te ajudar a construir e representar melhor a sua ideia, representar melhor qual foi a sua solução. Depois disso, é importante que você entenda como você enxergaria esse seu projeto, essa sua concepção do outro lado. Eu acho que isso é muito importante que a gente pense, que a gente realmente se coloque mesmo no lugar da outra pessoa que vai observar o que a gente está produzindo. Se você visse esse render, ou se você visse essa colagem, se você visse essas peças gráficas, qual delas seria mais clara para você dentro da perspectiva do que você quer mostrar? E aí, por que eu tô falando isso? Pode ser que você queira trazer um projeto que tem toda uma vertente conceitual, que tem toda uma linguagem mais artística, que tem o porquê de ser representada com uma colagem. Mas pode ser que você esteja apresentando algo que deva ser compreendido na maior integralidade possível, de você conseguir passar a materialidade de uma forma real, o mais real possível também, né? E aí, entender como que o seu interlocutor estaria enxergando o seu projeto. E produzir algo que seja mais coerente com isso. Produzir algo que a pessoa vá conseguir entender e que ela vá conseguir interagir com o seu projeto.
E por fim, que eu acho que essa é a pergunta que você pode se fazer, e que ela é muito importante, seria possível você trabalhar com algo intermediário que agregue os dois? Por exemplo, o meu projeto ele precisa realmente trazer um certo grau de realidade, mas eu também consigo perceber que eu ainda não cheguei a um grau de skills, de habilidades nesse momento. Não quer dizer que você não vá chegar ou não possa no próximo, para representar tudo isso. Então eu optei por trazer uma representação gráfica híbrida, que traz aqui um render, talvez um render mais básico, onde eu vou trabalhar com uma pós-produção mais interessante e acrescentar esse realismo que eu quero trazer. Então, para mim, quando eu paro para pensar qual que é o melhor, depende. Depende do seu objetivo, do seu tempo, da sua habilidade e da forma como você quer entregar o seu projeto para o mundo, por assim dizer. E aí, cada peça gráfica dessa, com certeza, vai ser melhor representada, melhor resultante, vai trazer resultados melhores do que outras em situações divergentes. A gente pode encontrar um meio termo que vá ser favorável, mas, em contrapartida, é importante que a gente saiba dosar e não trabalhar com coisas muito divergentes que podem fazer o contrário do que a gente quer. Ao invés de elucidar e transformar a nossa ideia em algo mais didático e compreensivo, pode ser que colocar coisa demais de diferentes formas traga confusão e não é o que a gente quer. Por isso é importante ter intencionalidade quando a gente pensa em projeto, enquanto solução, enquanto construção e também em representação gráfica, que é o complemento de tudo isso. E aí, tudo isso está muito ligado a outras questões e processos que vão lá para o campo da diagramação, de apresentação, para os diferentes meios com os quais você trabalha e a partir dos quais você entrega os seus projetos. Pensando em todo esse processo que, com certeza, quando pensado e direcionado, te traz resultados de excelência e te faz gastar muito menos tempo, ter otimização, ter uma comunicação que seja efetiva. Nós desenvolvemos um super guia de diagramação de pranchas que vai ornar com tudo que eu falei aqui, que vai te fazer entender e casar toda essa conversa que é tão interessante, que pode parecer tão difícil, que é de fato complexa, mas que pode também apresentar um caminho direcionado, simples, interativo, participativo e com certeza com ótimos resultados pela frente. Lá no guia a gente tem algumas aulas, a gente tem materiais exclusivos, templates, todo o passo a passo para que você entenda esse processo de diagramação e aí você pode trazer isso para suas peças gráficas, que está completamente relacionado. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu deixei uma das aulas aqui, a aula 1, que é uma introdução muito rápida, as outras aulas são bem maiores, considerada essa, onde a gente passa por entender o que a gente está fazendo e por quê. Eu acho que a gente precisa se perguntar esse tipo de coisa antes mesmo de começar a produzir, para que a gente não tenha retrabalho, quando a gente não tem tempo para ter retrabalho. E não que a gente não possa mudar as coisas, a gente pode mudar, mas é sempre melhor que a gente já trabalhe direcionado para que, no final, o nosso objetivo não tenha nada perdido. Não é nada perdido, a gente está fazendo adequações, mas em muitos casos, se a gente não se planeja, se a gente não tem uma linha de raciocínio, a gente perde realmente coisas que a gente produziu porque mudamos de fato tudo e não tivemos talvez esse primeiro pensamento de para onde eu tô indo, onde eu quero chegar e como vou fazer isso. Lá no guia você vai encontrar tudo isso de forma muito direcionada, de forma, como eu sempre falo aqui, específica, alternativa, porque acho que sempre que eu posso otimizar o seu processo, te ajudar a chegar em resultados mais simples, eu vou fazer. E, enfim, vou deixar o link aqui da aula para você dar uma olhada e também lá do nosso site, onde você consegue encontrar todo esse material que eu falei, que é um material que tá ligado ali a mais um canal, um tipo de produção de e-book, mas que eu agrego com aulas, onde eu tenho masterclass, onde a gente tem as principais temáticas que a gente precisa conhecer para chegar em ótimas diagramações de projeto. E também muitos templates, specs e bônus para vocês. No mais, eu acho que é isso. Acho que a gente precisa entender que
são processos e que aqui a gente trabalha de forma a otimizar o seu. E aí, vamos juntos? Corre lá para conhecer e para adquirir o seu e também para conhecer os nossos materiais gratuitos que estão lá na nossa comunidade, nossa pasta compartilhada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.